Pronto, voltei para falar a respeito do que a gente vem aprendendo nos grupos de estudo do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Hoje é o capítulo 5, o estado de presença. Mas antes de entrar no conteúdo do livro, eu vou falar um pouquinho de um conteúdo que eu venho vivenciando e algumas outras pessoas do grupo também, que é a respeito da nossa sensibilidade para esse assunto, sabe? Então, à medida em que eu não me encontro no agora, que eu não estou de verdade exercitando o meu estado de presença, o meu nível de sensibilidade para isso aumentou de um tanto. Assim, se eu tô com 4 coisas na cabeça ao mesmo tempo e eu me percebo fazendo uma coisa no computador, outra no celular e outra anotando e outra ali esperando e começa a juntar uma pilha na minha frente, aí a minha cabeça já tá doendo, já passou, já era. Sabe, assim, não adianta mais respirar, é Neusaldina mesmo, assim. É um negócio, assim, a sensibilidade aumentou de um tanto. E isso é só um sinal de que o aprendizado tá se internalizando, né? Tá virando prática. A consciência tá aqui falando: para, respira, chega, já deu, né? E é um sinal também de integridade, né? Daquilo que eu tô falando ser igual àquilo que eu tô fazendo, walk the talk, né? Aquilo que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço, estar alinhado. Muito bom estar colhendo esses frutos e poder administrar isso cada dia melhor. É isso aí, eu chego lá, vamos ver. Até o capítulo 10 tem água para correr ainda, né? Dá até um ajeitado aqui. É isso. Muito bem, então vamos lá para o livro, né? O estado de presença. O primeiro tópico desse capítulo diz que assim, não é o que você pensa que é. Então, do que ele tá falando, né? Que presença, não adianta a gente ficar definindo e dando um conceito e achando que a gente conhece. Presença é um negócio que você tem que vivenciar, né? Que nem eu querer explicar para alguém que nunca comeu brigadeiro. O que é o brigadeiro, né? Ah, é um negócio gostoso que gruda um pouquinho no dente, que é doce, tem chocolate, mas que não é só isso. Assim, não rola, né? Então a pessoa precisa experimentar um brigadeiro para entender do que a gente tá falando de verdade, né? Então é isso que ele fala, que assim, não é algo que você pode pensar, né? É algo que você precisa experimentar. E aí, nesse tópico, ele já traz um exercício, né? Como vários que tem no livro, assim, de fechar os olhos, acalmar a respiração, ficar em silêncio e prestar atenção. Quem sabe adivinhar qual será o próximo pensamento. E que quando a gente fica nesse estado, a gente tá conectado, a gente tá presente e a gente tá alerta, atento, prestando atenção, sabe? E aí já entra no segundo tópico, né? O sentido esotérico de presença. Isso, de espera. Sentido esotérico de espera. E não é esperar assim, ai, que será que vai ser, né? Não, não é esperar à toa. É esperar prestando atenção, com consciência. É num estado de vigilância, sabe? É por isso, inclusive, que se recomenda meditar sem encostar as costas em nenhum lugar. Eu tô falando do sistema simpático e do parasimpático, né? O meu estado de vigilância, o estado de alerta e de prestar atenção e de conseguir perceber o que acontece do lado de fora e do lado de dentro fica assim, ó, muito ampliado, né? Agora, se eu vou meditar deitada no estado de relaxamento e aí eu vou pro sono, isso não é meditar, né? Isso não é. É um outro estado de consciência, né? Então, quando eu tô vigilante, eu tô falando de um estado de consciência e de presença consciente. Quando eu tô deitado, eu também tô falando de mergulhar num estado de presença, mas é não consciente, é outra coisa. A gente vai falar a respeito do sono profundo logo mais. Muito bem, muito bem. Então, esse estado de estar alerta, vigilante, presente, né? Que é esse o sentido que ele traz aqui no livro. E na sequência, a gente entra para a beleza das coisas. A beleza nasce da serenidade da sua presença.
que é isso, né? Então, quando a gente está nesse estado de presença, concentrado, vigilante, alerta, e a gente está lá no meio da natureza, fazendo uma trilha, você vê as árvores e as plantas e as flores e os animais de um jeito diferente. Você enxerga muito mais. Outras cores, outras formas, você escuta muito melhor. A gente sente o cheiro do ar e a gente sente muito melhor o bem que ele faz, né? O nosso estado de presença vê melhor a beleza nas coisas. Aí ele coloca a pergunta, né? Será que essa beleza toda já estava lá antes de você estar presente? E assim, claro, no mundo manifesto, sim, já tinha um grau de beleza ali. Mas o Eckhart traz que a nossa presença alimenta a beleza das coisas, a beleza da natureza, a beleza da presença nos outros. Que quando eu estou no meu estado de presença, eu me conecto melhor com o estado de presença do outro e vejo mais beleza nele. Não é interessante isso? A beleza já está lá, mas é o teu olhar que alimenta isso. E aí o próximo tópico fala a respeito de vivenciando a consciência pura. E ele começa fazendo uma pergunta: Deus precisa de um tempo para se desenvolver? E a resposta do Eckhart é sim. Então existe um lado perfeito, eterno, não manifesto. Esse lado não precisa de nada para se desenvolver, ele já é inteiro. Agora tem uma outra face que é a da realidade manifesta. E essa manifesta, da qual faz parte o mundo material, essa precisa sim de um tempo para se desenvolver. Um tempo para desenvolver a sua própria consciência, para aprender o que realmente é, né? E desaprender do que não é, sabe? Que esse mundo, essa realidade manifesta, Anatilde, Pedro, César, pedra, árvore, passarinho, isso tudo é uma realidade que está em desenvolvimento e faz parte da consciência manifesta. Eu falo isso tudo porque ele fala, né, que assim, até uma pedra tem consciência. Se não fosse um grau de memória na pedra, ela não seria um aglomerado de moléculas organizadas em forma de pedra, na cor de pedra, na função de pedra, não seria. Então existe um grau de consciência em tudo que existe. Tudo que existe, muito além de matéria, é energia, e a energia é organizada de alguma forma. E essa organização leva a um grau de consciência que está em desenvolvimento. Para falar mais a respeito desses graus de consciência, o Eckhart usa a história do filho pródigo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas ele fala, né, que a gente começa o ciclo num estado de perfeição inconsciente, é criança. Vai para um estado de imperfeição quando a gente vai vivenciando cada vez mais e lidando cada vez mais com os padrões, com as crenças limitantes, com as questões que são desenvolvidas aí nessa vida, né? E aí, à medida em que a gente vai superando essas coisas, a gente vai caminhando no sentido de um estado de perfeição consciente, né? É essa distância entre a perfeição inconsciente e a perfeição consciente que passa pela vivência das imperfeições. Ele fala do valor do arrependido, do valor daquele que viveu um monte de imperfeição, um monte de perrengue nessa vida, sabe? O quanto que isso traz, tem a oportunidade de trazer o aprendizado, no sentido da gente acessar mais a nossa consciência. É isso aí, isso aí. E aí, o Eckhart remete que a gente alcançar esse estado de perfeição consciente é o próprio fim do mundo. Ele fala que o fim do mundo existe sim, e ele está a caminho, que cronologicamente, segundo o Eckhart, ainda ia demorar, só que lembra que esse livro foi escrito há 25 anos atrás, eu não sei quanto que ele queria dizer com demorar, né?
Talvez a gente esteja aí agora vivendo um intensivão para esse tempo passar mais rápido, né? Mas o fato é que o fim do mundo vai chegar mesmo. E que o fim do mundo pro Eckhart é a gente deixar de se identificar tanto e só com a forma material, com o mundo manifesto. É a gente conseguir passar a se identificar com a realidade essencial e eterna das coisas. Esse é o fim do mundo. É o nosso olhar a respeito das coisas que muda. Até porque se não mudar e a gente continuar tratando o mundo material da forma como a gente continua tratando, não vai ter mesmo, né? Aí vai ser o fim de verdade. Ou não. Aí vai ser o fim da matéria. É isso. Ah. Tá bom, muito bem. Próximo tópico. Não, aqui ainda, a respeito de vivenciando a inconsciência pura. O Eckhart fala que, né, que assim, esse estado que a maioria das pessoas vive de inconsciência, na imperfeição, é uma realidade difícil de tolerar. E que é daí que vem os vícios, as ansiedades, as depressões, as manias, as compulsões. São formas da gente extravasar isso tudo, que a gente não dá conta de continuar vivendo nessa ausência de si mesmo, né? Muito louco. É isso. E que aí ele começa a trazer a chave do silêncio, né? Que quanto o silêncio, mais do que palavras, mais do que buscar conhecimento, mais do que esse consumo de informação, que a gente conseguir entrar no silêncio é um lugar onde a gente consegue se conectar cada vez mais com o nosso estado de consciência, com o nosso estado de presença. Muito bem. Próximo tópico, Cristo, a realidade da sua divina presença. E aí, para falar desse tema, eu até dei uma respirada aqui, porque, né, com um devido respeito. O Eckhart traz que Cristo é a presença do ser interior, é o eu interior, presente em todos, em cada um de nós, antes, agora e sempre, é eterno. E que a diferença desse Cristo para a presença é que o Cristo está na gente, independente da gente saber ou não, da gente reconhecer ou não. A presença é a gente conseguir trazer isso para um estado consciente, a gente conseguir se ligar nisso, se apropriar disso, viver disso, né? E aí o Eckhart fala para a gente tomar o cuidado de não personificar o Cristo, de uma turma enxerga o Cristo é assim, foi assim, viveu assim, e outra turma enxerga o Cristo ou Buda desse jeito que não condiz com aquele outro jeito. O Cristo é igual em todos, pra gente tomar esse cuidado de não personificar. E que muitas vezes a gente pode encontrar alguém assim aqui, agora, na realidade manifesta, que exala dessa força, que vive a partir desse lugar. E que é importante a gente não criar uma dependência com relação a esse outro ser para vivenciar o ser em nós. A importância da gente continuar reconhecendo o ser em nós. E se existe uma pessoa assim do lado de fora, que bom, agradeça e se inspire para que isso desperte cada vez mais em você mesmo a sua própria presença. Não crie uma dependência com relação a um Cristo, a um mestre exterior. Ele já está em você. A mesma coisa para o trabalho de grupo, né? O Eckhart fala que o valor que tem o trabalho de grupo, na medida em que cada um trazendo o seu lugar de presença inspira e estimula a gente a se trabalhar nesse sentido também, a se desenvolver nesse sentido também. Que isso tudo é muito válido, mas que a gente só precisa tomar um cuidado, que é assim, não depender desse trabalho de grupo para estar na nossa própria presença. Cada um de nós não necessariamente precisa de um mestre exterior, de um grupo exterior para encontrar o nosso eu interior.
ele já está. Isso tudo são caminhos que colaboram, mas eles não são necessários e você não precisa depender deles para acessar o seu lugar. É isso. Muito lindo, muito bom fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que se eu estivesse fazendo isso sozinha, só lendo o livro aqui no meu canto, na minha casa, eu não estaria aprendendo tanto quanto eu tenho aprendido com essas pessoas que toparam fazer parte dos grupos e também com essa exposição que eu tô fazendo aqui, né, de vir gravar e de perceber bem aquilo que eu tô falando. Cuidado, tem muita coisa delicada aqui, de um alto valor e que eu venho, como eu falei no começo, né, me observando e praticando e errando e aprendendo e seguindo. É isso. Então, eu agradeço por você estar acompanhando aí também. Isso, de alguma forma, é um motor. O teu olhar, a tua presença melhora a minha. É isso.